Sonhos da Erin ouvindo Jesus. Sonho de 13 de outubro de 2019. Jesus e o desfile das casas de show. Ó Senhor, há tantas pessoas doentes agora que precisam de milagres. Pai, não há nada além do seu conhecimento ou alcance. Toda cura e até a ressurreição dos mortos estão dentro das suas capacidades. Por favor, Pai, por favor, eu te amo. Por favor, nos transforme para que possamos curar os doentes, ressuscitar os mortos, salvar os perdidos e conceder toda a esperança de que eles precisam desesperadamente. Quero que seja óbvio que o amor de Deus desceu para ajudar e salvar. Por favor, Pai, que seja assim, como está agora. Não há judeus com ciúmes de nós, gentios. Não há filhos seus realizando grandes milagres além de 1 ou 2 em evangelismos remotos. De que servem as lanternas se forem escondidas debaixo da cama? De que serve uma aljava cheia de flechas se nunca for usada? Por favor, Pai, pois certamente estamos à beira de algo milagroso. Quando fui dormir noite passada, orei por um sonho incrível. Foi concedido. Este sonho foi longo e muito detalhado. Fui instruída a dirigir para uma grande produção de casa em um grande desenvolvimento. O show estava abrindo em breve. No total, havia 7 vitrines da Street of Dream. Um dos construtores teve seu design demitido, então eles precisavam que eu entrasse e assumisse o comando. Eu rapidamente percebi que poderia ter que trabalhar com 2 dos meus inimigos nos bastidores. Aparentemente, esses 2 inimigos meus me indicaram o construtor por puro pânico e desespero. Quando cheguei à propriedade, percebi que eram literalmente apenas tábuas de pastilhas e pisos. Não havia armários, iluminação ou encanamento. Não havia essencialmente nada. Fui até onde o construtor, de aparência preocupada, estava parado. Erin, alguma coisa já foi encomendada? O construtor. Ele relutou em responder primeiro. Ele respondeu depois de alguns segundos. Bem, não, ainda não. Erin, tudo bem. Bem, é melhor não ter que contornar o estilo de outra pessoa. Eu vou começar. Quanto tempo eu tenho? Vou precisar pedir armários, utensílios, pisos e azulejos imediatamente. Em minha opinião, pensei que ainda tinha alguns meses para concluir isso. Meus 2 inimigos estavam lá, com as mãos nos bolsos, olhando para todos os lugares, menos para mim. Enquanto o construtor respondia. Construtor, você tem apenas 1 semana. Erin, eu não podia acreditar no que acabara de ouvir. Desculpe, o quê? 1 semana? Para qual porção? O construtor, tudo isso. Erin, balançando a cabeça. Isto é possível? Bem, vou ver o que posso fazer. Vou pedir o máximo de ajuda possível. Basta perceber que não haverá tempo para encomendar nada personalizado. Você também precisará confiar em mim completamente. Você entende? O construtor. Bem, eu realmente não tenho escolha. Seremos afundados se não tivermos sua ajuda. Ele fez uma careta para os meus 2 inimigos. Eu poderia dizer que a culpa era deles. Eles devem estar realmente desesperados para me ligar, porque me odeiam tanto quanto querem minha morte.
Erin: então vou precisar de um contrato escrito. No entanto, tem de ser uma falha no caso de eu não conseguir cumprir este prazo impossível. Vou precisar de instaladores. Também precisarei de acesso imediato aos meios para realizar esse projeto impossível. O primeiro dia está quase no fim e não poderei realizar muito em 7 dias. Na realidade, não é uma semana inteira, mas 6 dias, pois já são 16 horas e a maioria dos fornecedores já está fechado. O construtor: não, espere, olha aqui, você tem um dia extra. Este seria o 8º dia. Erin: fiquei um pouco aliviada, mas não muito. Ok, eu vou começar. Primeiro vou ver o que os outros estão dizendo e fazendo aqui na rua, para saber o que estamos enfrentando. O construtor: eu acredito em você. Felizmente, minha casa aqui tem a menor planta baixa. Erin: ok, isso é uma boa notícia. No entanto, precisarei usar vários fornecedores. Não poderei usar apenas um se quer terminar tudo no prazo. O construtor: não tenho mais lealdade ao meu fornecedor anterior. Como ele disse isso, ele apontou para meus 2 inimigos. Eu preciso de um milagre, então faça o que precisar. Vou enviar ajuda no caminho de instaladores, carpinteiros e eletricistas. Assegurei-me de que todas essas pessoas do comércio estivessem de prontidão para você. Erin: oh, maravilhoso! O construtor: eu também estarei pessoalmente disponível para ajudá-la de qualquer maneira possível. Erin: vou percorrer o espaço e verificar novamente a eletricidade antes de permitir que o termine. Olhei para onde meus 2 inimigos estavam, mas agora eles haviam desaparecido. O trabalho elétrico era de boa qualidade, então fiz muitos poucos ajustes. Eu poderia dizer que esse construtor era muito bom. Erin: o que exatamente aconteceu aqui para deixar esse projeto tão atrasado? O construtor: bem, é uma história muito longa. Minha confiança foi aproveitada e tudo o que havia para entrar nesta casa foi vendido para outro na rua. As autoridades estão agora envolvidas. Entretanto, devo seguir em frente e seguir em frente. Se eu me envolver em questões de julgamento futuro e uma possível recompensa sobre a qual não tenho controle, perderei de vista o que posso fazer. Estou me apegando aos próximos 7 dias e às possibilidades de um milagre. Erin sorrindo: bem, eu oro para que eu possa fazer isso por você. Farei tudo o que puder por você. O construtor: obrigado. Erin: não me agradeça ainda. De qualquer forma, vou ver o que nossa concorrência está fazendo. O construtor: ok, mas por favor, não desanime com o que você verá na rua. Erin: bom conselho. Não se preocupe, eu continuarei focada. Comecei a olhar para as outras casas de espetáculos. O primeiro que eu entrei foi muito confuso. Foi exagerado com tantos estilos diferentes que machucou o meu cérebro. O design parecia ser um homem vestido de mulher. Ele ou ela tinha uma tatuagem estampada em tecido no rosto e combinavam perfeitamente com a roupa que estava usando. Ao sair, pude ouvi-lo gritando demandas bizarras aos trabalhadores. A casa seguinte era enorme. Os tetos tinham 6 metros de altura por toda a casa. Era literalmente um palácio. Havia uma grande árvore viva dentro da casa que estava lá para as crianças subirem.
O layout e a ordem eram confusos. O chão era de mármore e branco. As paredes e o teto também eram brancos, com exceção da árvore verde, tudo era branco, branco, branco. Notei então um jovem casal em uma área de estar. Eu me aproximei deles. Ela acabara de dar à luz um bebê. Eu poderia dizer que o bebê tinha apenas algumas semanas de idade. O jovem pai estava segurando e adorando o bebê nos braços. A mãe tinha cerca de 20 anos. O pai parecia ter a mesma idade. A mulher parecia ser a dona da casa ou a filha do dono da casa. Eu não sabia dizer qual. O jovem: vem aqui e sente-se conosco. Erin: uau, você parece tão pequena para alguém que acabou de dar à luz um bebê. O jovem: sim, estou muito animada por poder mais uma vez me encaixar na roupa que havia comprado para o festival. Mal posso esperar para partir. Ao contrário do pai, eu podia dizer que essa mulher era extremamente autoabsorvida e não tinha interesse em seu bebê. Ela se levantou e olhou para mim. O jovem: venha comigo. Estou tão empolgada com o meu pedido. Você passou quando entrou? Erin: não. Eu vim pelo caminho de volta perto da cozinha. Ela estava tão animada quando me levou para fora da porta da frente da casa. O jardim da frente estava cheio de árvores, flores e arbustos. Jovem: não, essas videiras continuam crescendo sobre ela. Eu as cortei, mas elas voltaram imediatamente. As videiras eram do tamanho de cobras. Elas estavam vivas e parecem estar se comportando como se tivesse uma mente como uma cobra. As videiras não permitiriam que ela chegasse a esse item. Enquanto olhava atentamente, comecei a rir, pois esse item era uma grande estátua de Buda de bronze, de 1,5 metro de altura. Ela estava em uma luta e essas videiras de cobra para impedi-las de cobrir a barriga do Buda. A jovem: aqui segurarei essas trepadeiras para que você possa esfregar sua barriga. Vamos lá, você vai conseguir o que deseja. Erin, tentando segurar a minha risada: eu estou bem, escute, eu tenho que correr agora. Jovem: não, você realmente precisa esfregar isso. É assim que eu tenho o que faço. Você vai precisar disso. Erin, severamente, mas ainda amigável: não, eu não. Eu tenho algo muito maior. Ele não está apenas em mim, mas ao meu lado, acima e abaixo de mim. O poder de Deus é muito maior para mim do que a barriga gorda de uma estátua feita por um homem. O jovem, tornando-se cada vez mais irritada com essas trepadeiras, agora a derrubando no chão. Você vai se arrepender de sua decisão. Isso tem verdadeiro poder. Erin, eu não pude deixar de sorrir agora, pois as videiras não a deixavam mais se levantar. Eu a chamei: apenas estenda a mão e esfregue sua barriga. Você vai ficar bem. Você pode levá-la para o show. Saí da casa dela e examinei as outras 4 casas restantes para eu olhar. Agora eu podia ouvir a jovem gritando de frustração com as videiras com as quais estava lutando. Percebi então que simplesmente não tinha tempo para olhar para essas casas restantes. Vi que cada uma dessas outras 4 casas também tinha um ídolo na frente de suas paisagens. Cada uma era diferente e nenhum deles era atraente. Não reconheci a maioria desses deuses, exceto um que parecia ser um deus hindu maciço. Erin. Suspiro. Ok, Senhor, preciso de milagre aqui.
eu tenho 7 dias para montar isso. Bem, se este é o primeiro dia, eu tenho 8 dias. Socorro! Orei para que Deus nos desse essa capacidade de curar outras pessoas, no nome poderoso de Jesus. Embora não sabia quando ou como Deus fará isso, sei que Ele nos ama e planejou isso para nós. Estamos muito cansados deste mundo e não estamos mais confortáveis aqui. Pai, estamos prontos e dispostos a ser chamados para o seu maior serviço. Por favor, faça isso em breve. Jesus. Erim, suba. Eu me encontrei no céu, caminhando por um caminho familiar. Foi um belo dia. Eu podia ouvir música à distância, então decidi correr em direção a ela. Percebi então um caminho familiar à minha esquerda. Erim, gritando de alegria. É a casa dos Potter. Jesus, onde está você? Senhor, você está aqui? Fui até a porta e bati, mas ninguém respondeu. Eu tentei a trava na porta e ela se abriu imediatamente. Erim, Senhor, você está aqui? Yeshua, eu ri. Ele não respondeu. Logo percebi que ele não estava lá. Eu saí para o belo jardim. Havia pedras com água brotando deles. A água levou a um pequeno riacho. Eu o chamei, mas novamente não obtive resposta. As fontes pareciam tão refrescantes que comecei a beber água de uma delas. Senti um calor, como um raio de sol, percorrer minhas veias. Decidi então entrar e esperar pelo Senhor. Quando voltei para dentro, pude ouvir a roda de oleiros girando. Fiquei curiosa sobre isso, pois pensei que essa roda só poderia funcionar na velocidade certa pelo próprio Senhor. Ao me aproximar da roda, notei que havia um pedaço de argila no meio da roda. Eu me senti chamada a colocar minhas mãos em um balde de água viva. Senti o barro se mover pelas palmas das minhas mãos. Ao contrário do Senhor, eu claramente não tinha ideia do que estava fazendo. Erim, Senhor, eu não sei como fazer isso. Mergulhei novamente minhas mãos na água viva. Então senti o Senhor em mim, através do Espírito Santo, dirigindo minhas mãos. No entanto, no minuto em que tentei fazer qualquer coisa sozinha, o barro tombou e tive que começar de novo. Decidi que seria mais fácil fechar os olhos e permitir que Deus trabalhasse do que permitir que meu eu atrapalhasse novamente. Mergulhei minhas mãos na água viva e as coloquei de volta na argila. Eu sabia que o pedaço de barro estava se transformando em um vaso adorável, mas me recusei a abrir os olhos por medo de desmoronar. Finalmente, a roda parou e eu abri meus olhos. Antes de mim havia algo em que eu não podia acreditar. A peça era tão bonita que eu ofeguei. Nesse momento, a porta se abriu. Jesus, eu tenho um moleiro novo no meu meio. Erim, respondendo sem pensar, olha, Senhor, olha o que eu acabei de fazer. Assim que disse a palavra o vaso implodiu. Fiquei triste. Oh, não, Senhor, acabei de arruinar este lindo pequeno vaso. Jesus sorrindo. O que você acha que deu errado? Erim, você estava me usando para fazer esse potinho. No entanto, na minha alegria, porque você me usou, eu disse, olha o que eu acabei de fazer, em vez de olhar o que você acabou de fazer. Jesus rindo, muito bem, Erim. Você reconheceu que por conta própria não produziu isso. Em vez disso, fui eu que através de você o fez. Este é um erro comum, mas também sua primeira lição.
Não existe um eu, exceto o grande eu sou. Quem trabalha através de você, entende? Agora vamos começar a usar bem esse seu vaso. Você está pronta? Eu sim, estou tão empolgada, sinto como se tivesse nascido pronta. Jesus rindo. Sim, talvez às vezes durante a sua vida, mas primeiro tivemos que remover seu eu, para que houvesse menos de você e mais de mim. Agora venha comigo. Ele tinha um olhar tão feliz em seu rosto quando alcançou a minha mão.